bem? Sempre alerta, eu sou o Fernando Bertrand e seja muito bem-vindo a mais um episódio do meu podcast. E no episódio de hoje, o podcast está trazendo mais uma entrevista. O entrevistado de hoje é um jovem sênior, ele vem de bem longe. Sua conta no Instagram tem 1.838 seguidores e ele já trabalha com uma rádio web. Seu programa toca durante a entrada de alunos na escola e no intervalo. Kevin Moraes, radialista, tudo bem? Olá, ouvintes do podcast e também Fernando, tudo bem? Sim, como você vai? Tudo tranquilo, Kevin. Bom, muito obrigado por topar participar aqui do podcast, de mais uma entrevista aqui no podcast. E vou fazer algumas perguntas, vou aproveitar que você é do movimento escoteiro, né? Vou fazer algumas perguntas para você ligadas à sua vida escoteira. Vou fazer perguntas para você sobre a sua rádio, beleza? Beleza, sempre alerta também aos ouvintes do seu podcast. Aí, sempre alerta, pessoal. E Kevin, primeiro eu queria saber, conta um pouquinho pra gente, da onde que você é e qual é o seu grupo escoteiro. Então, eu sou aqui da região norte do Brasil, né? Mais preciso do estado do Acre. E eu sou sênior no 4º grupo escoteiro Leôncio de Carvalho. Bom, com quantos anos você entrou no movimento escoteiro? Olha, mais ou menos a idade eu não me recordo bem. Eu acho que eu tinha uns 8 para 9. E aí foi em 2013 que eu entrei. Mas como eu já era bem grandinho, eu tinha mais ou menos 1,60 m e pouco, por aí. Aí o chefe da tropa escoteira, ele não me deixou ficar no lobinho, ele já me levou pro escoteiro. Certo. Porque ele disse que não teria graça, eu desse tamanho já fazia atividade de lobinho. Então você passou por escoteiro e já passou para sênior direto. Ficou direto no movimento. Ano passado eu fiz 15 e já passei pro ramo sênior. Certo. E como você conheceu o movimento escoteiro? Então, aqui em Rio Branco, né, a capital do Acre, tem um parque ambiental, na verdade são 2. E uma vez eu estava passeando com a minha mãe, era até um sábado, dia de reunião aqui, e aí era um pouco distante da minha casa. E aí eu me interessei e eu perguntei para uma chefe desse grupo como fazia para participar. E aí ela me recomendou um outro grupo que era mais perto da minha casa, que no caso é o que eu estou participando hoje. Você trabalha com a rádio do colégio, certo? Faz os seus programas lá, está trabalhando remotamente agora durante esse período da quarentena. Mas você sempre quis trabalhar com rádio ou quando você era menor você tinha alguma ideia diferente e aí decidiu partir para o ramo do rádio? Então, foi diferente. Quando eu era bem menor, bem criancinha, eu contava para as minhas tias, me perguntavam assim: Kevin, o que você quer ser quando você crescer? Né? Era engraçado porque eu falava para elas assim: eu quero ser aquele homem que bate o martelo e fala ordem no recinto. E depois eu fui amadurecendo um pouco, e aí eu gostava muito de assistir um programa que passava em TV a cabo, que era o de confeiteiro, essas coisas de cozinheiro. E aí eu gostei dessa arte também. Só que depois, há mais ou menos uns 3 anos, 2017 por aí, eu comecei a gostar eu ouvia muito a rádio, FM, AM, e aí eu me interessei por rádio web. Eu fiz a minha primeira, eu acho que eu tinha uns 12 anos. E aí eu entrei no mundo do rádio e não saí até hoje. Eu pretendo ficar até onde der. Legal. Bom, pelo menos você já tem uma paixão desde criança, né? Pelo rádio lá, já tem a sua rádio web, enfim. E quando que você começou a trabalhar com rádio? Foi logo nessa rádio web ou você foi com o projeto da escola? Começou? Então, olha, com rádio mesmo, eu comecei no ano passado, em 2019, né? Eu fui primeiro para a Rádio Aldeia FM, que é uma rádio aqui do estado, ela é do governo. E depois, quando eu fui me aperfeiçoando um pouco mais, com a ajuda de uns amigos e tal, eu fundei a da escola, né? E tá aí no ar até hoje. Daqui mais um mês faz 1 ano que essa rádio tá no ar. E a gente pretende levar esse projeto muito mais à frente. Certo.
E seu grupo escoteiro está tendo atividades online nesse período da quarentena? Ou eles suspenderam todos os tipos de atividade? Então, só tá tendo online mesmo. Às vezes, poucamente, algumas patrulhas se encontram, né, com todas as medidas de segurança. E, inclusive, essa semana, o meu grupo levou uma patrulha pro Jamboree Online. Que legal, que legal. E como estão essas suas atividades? Tá sendo legal? Tá mais ou menos? E aí, como é que tá? Então, eu gosto muito de escotismo, mas eu confesso que, que eu não gosto muito dessas atividades online, não. Eu participo poucamente, eu gosto mais da atividade presencial, porque para mim tem um carinho melhor ali com os amigos. Ah, sim, não tem como comparar, né, atividade presencial e atividade online. A atividade presencial é muito melhor, muito mais legal. A atividade online foi só uma correção, né, para que a gente possa continuar com as atividades nesse período da quarentena. Então, nesse ponto eu vou concordar contigo, Kevin. Não tem como comparar e é muito melhor a presencial, né? Bom, você já pensou em criar uma especialidade para o EB que esteja relacionada com essa área do rádio, essa área de comunicação? Já assim, só que porque nas especialidades que tem, né, no livro de hoje e lá no site também, as especialidades que tem com esse ramo, né, de rádio, são todas voltadas para rádio amador. E aí eu não curto muito, até porque é um pouco difícil de você conseguir essa licença. E aí tem videomaker também, que é uma coisa bem fácil de você fazer. E aí por que não criar uma de rádio web, né? Sim. Você criou uma de rádio web já? Tá em andamento? Como é que tá? Não, seria um bom projeto, mas eu ainda não tinha pensado. Bom, pode ser, hein? Um projeto pro futuro aí, criar uma especialidade para o EB de rádio web. Bom, seria legal. E quando você começou o seu projeto da rádio lá com a escola? Olha, foi assim. Foi uma coisa que aconteceu muito por acaso, né? Eu tinha a minha rádio web em casa logo quando eu entrei nessa escola no passado, no meu primeiro ano do ensino médio. E aí eu estava tendo uma atividade no auditório. E por lá, num dos camarins, que a minha escola ela tem uma estrutura que antes esse auditório ele funcionava como um teatro, bem legal. E aí tinha mesa de som, amplificador e tal, tinha aquelas luzes de teatro. E aí eu vi todo aquele equipamento, né, não sendo usado lá, se desgastando. E aí eu ofereci a proposta para a diretora. E ela aceitou na boa, ela adorou. E aí a gente foi só aperfeiçoando. E deu pouco tempo a gente estreou. Legal, que legal. Bom, pelo menos conseguiu aproveitar todo aquele equipamento que estava lá na escola já, né? Isso, pouca coisa, a gente teve pouco gasto e só o que a gente faz é manutenção, limpeza e tá até hoje o projeto aí pela internet também. Que legal, que legal. Bom, e qual que é o estilo de atividade que você mais gosta de fazer em acampamentos, lá na sede? Como é que aquela atividade assim que te dá ânimo de fazer mesmo? Olha, na minha opinião, a minha sincera opinião, eu gosto mais daqueles jogos que são dinâmicos, né? Que a gente brinca com lama, que a gente brinca de subir na árvore, essas coisas assim. Sim, aqueles sim. Que é de fazer nó e tal, correr. Esses assim que eu gosto muito. Bom, eu vou fazer uma perguntinha rápida aqui para você. Se você quiser, a gente pode fazer você responder essa pergunta lá no final, para você ir pensando durante a entrevista, beleza? Para você, né, na sua opinião, o que é ser escoteiro? Se você quiser, a gente deixa lá pro final para você ir pensando durante a entrevista. Então tá, eu vou formulando aqui a resposta e aí lá no finalzinho eu respondo vocês. Beleza, beleza. Bom, então conta uma história engraçada que aconteceu com você junto com a sua tropa, em algum acampamento, alguma atividade. Tem alguma história assim muito engraçada? Eu me lembro de um acontecimento que teve aqui, mas eu prefiro, né, ocultar essa história porque ela tem um pouco ela tem um pouco de indecência. Beleza. Tudo bem. Bom, você já passou por mais de um ramo, já passou por escoteiro e tá em sênior agora, tá há 1 ano na tropa sênior, né? Isso, tô há mais ou menos 1 ano na tropa sênior, vai completar daqui uns 2 meses.
Beleza. Então, na sua opinião, qual que é o melhor ramo? Escoteiro ou sênior? Olha, eu prefiro, né? Vai fazer assim 1 ano que eu tô na tropa sênior. Eu passei muito tempo na tropa escoteira, mas dentro desse tempo na tropa sênior eu gosto muito mais da tropa sênior. Certo, A gente é certo. muito mais solto, a gente tem muito mais liberdade, né? Muito mais em volta às atividades, muito mais dinâmica. Sim, sim. Bom, Kevin, você tem algum podcast, canal no YouTube, blog, alguma coisa do tipo pessoal? Então, que é você que organiza, você que faz a locução, né, ou as postagens? Tem alguma coisa pessoal sua de meio de comunicação? Então, olha, quando eu comecei lá por 2017, né, nesse ramo de locução e tal, eu criei um canal no YouTube. E aí eu postava os meus podcasts, né? Eu comecei a fazer uns podcasts que eu tocava umas 3 musiquinhas lá, e aí eu escolhi alguns dos meus amigos influenciadores, né, entre aspas, do Instagram, e lá eu indicava. Aí eu fazia um podcast assim, editava, colocava um fundozinho, gravava com o próprio microfone do celular, e aí eu fazia no Anchor, e postava também no Facebook e no YouTube. Aí depois eu fui deixando mais ou menos de lado o podcast, que para mim não tinha tanta visibilidade quanto a rádio web. E aí até hoje eu tô na rádio web, deixei o podcast de lado, e aí é isso. Certo. Bom, você já tirou alguma especialidade? Eu perguntei para você lá atrás, né? Se você já pensou em criar uma especialidade de locução. Mas você já tirou alguma das especialidades que tem no nosso livro lá sobre locução? Porque tem especialidade de comunicações e tem especialidade de radioscotismo e afins, né? Então, até hoje, né, esse ano mais ou menos eu comecei a procurar esse tipo de especialidade, e até hoje eu fiz comunicações, inclusive no Elo do ano passado eu fiz umas entrevistas com os chefes e alguns escoteiros, né, o Elo que teve aqui na região. E aí esse ano eu fiz dublagem, né, a especialidade de dublagem. Só que aí as entrevistas do ano passado ficou com o chefe e eu não sei onde foi parar. Acontece, né? Acontece. Bom, e de todas as especialidades que você tirou durante a sua vida escoteira, qual delas te deu mais trabalho para fazer? A que deu mais trabalho foi dublagem. Foi dublagem porque foi muita pesquisa. Muita pesquisa mesmo. Tá certo. Eu tive que procurar toda uma história, né? Todos os filmes que foram os primeiros filmes dublados. E como é que começou a ser feita a dublagem nesses filmes, que começou com o filme mudo e tal. E aí depois foram sonorizados com primeiro trilhas. E assim foi. E tá aí até hoje com a dublagem. Certo. Bom, fiz algumas perguntas aqui que eu tinha separado. Mas eu pedi para algumas pessoas também mandarem algumas perguntas aqui. Beleza? Então eu vou ler aqui a pergunta do chefe Emerson Beraldo. É um dos chefes lá da turma do Catar. Então eu vou ler a pergunta dele aqui, beleza? Kevin, qual que é a importância do rádio na comunicação de assuntos nas escolas e como que é a interação entre os ouvintes durante os programas? Então, tudo bem, chefe Emerson? É isso mesmo, Emerson? Isso aí. Ok. A importância, eu vou contar um pensamento que eu tive antes de fundar a rádio na escola, né? Eu pensava assim, é uma coisa que eu gosto de fazer e é uma coisa que todo mundo vai gostar que eu faça, porque eu toco músicas de acordo ao gosto dos alunos, né? Tem dia que eu toco rock, tem dia que eu toco samba, tem dia que eu toco MPB. E aí também a gente faz uma função de informar os alunos com as notícias que aconteceram no dia, com os principais sites daqui do Acre também, e os informes da escola, né? Então é um elo que a gente faz entre a rádio, os professores, a direção e os alunos. Então, para mim, a importância da rádio, ela é muito grande, e até para os professores
e para a diretora da escola é muito importante. Bom, mais uma pergunta aqui do chefe Emerson Beraldo. De qual forma a rádio auxilia nos alunos e nos assuntos da sociedade em que vivem? Então, olha, qual forma a rádio auxilia os alunos, né? Tem dia que a gente tem essas notícias e, por exemplo, outro dia, acho que foi dia 1º de setembro, aqui no meu programa em home office, né, eu estou fazendo os programas aqui de casa com todo o sistema, toda a aparelhagem pela internet. E aí outro dia eu falei sobre depressão, né? Estamos em setembro amarelo. E aí eu li muita coisa também sobre a OMS, que falou sobre o crescimento da depressão e do suicídio no mês de setembro e aqui na pandemia no Brasil. Tá certo. Uma pergunta do chefe Hernani. Por que o rádio ainda não morreu com a internet? Porque todos nós sabemos, né, que a internet tem vindo e com muita força batendo nos meios de comunicação. E por que a rádio ainda não morreu com todo esse avanço da internet? Então, o rádio ainda não morreu porque muita gente ainda gosta, né, de ouvir ela ainda ali no seu radinho. Tem muita gente também, as pessoas ouvem na web porque a internet só ajudou a levar mais longe essas rádios FM e AM também. E aí tem gente que sente uma magia quando está ouvindo ali no seu radinho, né? E aí tem gente que gosta muito de ouvir, por isso que não morreu. Também a rádio acabou se adaptando com o avanço da internet, né? A rádio saiu do FM e o AM para alcançar também a web. Então ela foi a rádio foi se adaptando, então a rádio também está avançando junto com a internet, né? Também tem esse ponto muito importante. Elas andam juntos, tanto na onda FM, AM, quanto na internet. Sim. Bom, outra pergunta também do chefe Hernani. Qual que é a diferença entre o rádio e a televisão, a rádio, a televisão e a internet? Então, a rádio, a TV e a internet tem uma diferença de que a internet ela está na palma da sua mão, ela é móvel, né? Você pode levar ela para onde você quiser, por exemplo, no seu celular ou também no seu notebook, e aí no seu PC você pode ouvir e ver TV aonde você quiser. E a TV, né, televisão e rádio FM e AM, você só pode ouvir e assistir ela em um lugar fixo, por exemplo, em uma cidade ou um estado. Uhum. Você tem alguma mensagem para passar para aquelas pessoas que ainda não fazem parte do movimento escoteiro, nunca visitaram, nunca participaram de nenhuma atividade? Então, tenho sim uma mensagem, né? Você aí que ainda não participa do movimento, você que tem filho, né? Até você mesmo que é adulto, você procure um grupo, uma instituição que mexe, né, com o movimento escoteiro, e porque você está perdendo muita coisa. Ser escoteiro, né, já respondendo a pergunta de um chefe lá, ou foi a pergunta sua que me fez aqui? Mas eu acho que foi a do chefe, né? Pra você? Essa daí. Foi minha. Tá bom. Pra mim, ser escoteiro, né, é sinônimo de felicidade, é sinônimo de amizade também, que aí você tem muita coisa a agregar para sua vida que você conquista lá no movimento escoteiro. Bom, e como que é trabalhar com rádio? Já há uns 15 anos, né, você tem. Como é que é trabalhar com rádio aos 15 anos? Então, eu tenho 16, 16. 16, aí, desculpa. Tá bom. Desculpa. Tá bom. Pra mim, trabalhar com rádio é uma coisa, assim, muito bacana, tem uma magia especial, né? Porque eu penso, a minha rádio, ela não é FM nem AM, né? Ela é na internet. Mas eu penso assim, como é que um som vai sair de um lugar, vai entrar numa onda e vai chegar no meu rádio, vai se transformar em voz e música. Então, assim, eu fico com esse pensamento e é uma coisa muito bacana para mim. Que bom. Bom, Kevin, foi essa a nossa entrevista de hoje. Muito obrigado por topar participar aqui do podcast. Muito obrigado por vir aqui e participar da entrevista.
Espero que a gente possa se encontrar algum dia em algum evento, em algum acampamento, em alguma atividade que seja, que a gente consiga se encontrar, participar de uma atividade juntos. E é isso, Kevin. Muito obrigado por participar. Muito obrigado, eu que agradeço. Claro que vamos nos encontrar, com certeza em um jamboree, quem sabe um Jancan, ou alguma atividade escoteira aí em São Paulo. Certo. Ou aí mesmo no Acre também, quem sabe, né? É isso mesmo. Quem sabe o grupo de vocês não vem aqui pro Acre. Pode ser também uma opção. Bom, muito obrigado, Kevin. Sempre alerta e até mais. Sempre alerta. Bom, esse foi mais um episódio do Pod Scoutcast. Espero que vocês tenham gostado. Se tem alguma sugestão de tema, ideia que eu possa abordar num próximo episódio, escuta só o que o Kevin tem pra falar. E aí, galerinha da internet, tudo bem com vocês? Hoje eu participei da entrevista com o Fernando do Pod Scoutcast e foi uma entrevista muito boa. E assim, eu indico o Instagram dele pra vocês, né? É @PodScoutcast e o meu é @Kevin Moraes Radialista. Assim que ele postar, vocês vão lá e assistem, que ficou muito boa. É isso aí, obrigado, Kevin. Se você tiver alguma ideia é só mandar uma direct. E muito obrigado, Kevin, por ter participado dessa entrevista. Meu sempre alerta e até o próximo episódio.